Olá, meu nome é Christian Schulze, aqui comigo está minha esposa, Tatiana, e a gente é casado desde 2006, temos 3 filhos, 3 rapazes, e além da gente servir na igreja local, a gente sentiu no coração de criar esse site chamado www.ensinandofamilias.com, disponibilizando materiais para ajudar que os pais falem com seus filhos, conversem com seus filhos, para incutir neles conceitos de educação cristã, do ponto de vista bíblico. São diversos temas, diversos tópicos que a gente vai estar abrangendo, né, nesse ministério, nesse site, e um deles que a gente vai falar hoje é sobre a educação sexual bíblica para crianças e adolescentes. Um dos tópicos, né, que a gente sempre sentiu mais a necessidade no corpo de Cristo de estar disponível para as famílias. Nós mesmos experimentamos em primeira mão, durante a nossa juventude, vida adulta, os danos, as consequências de uma vida sexual fora da vontade de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, ele nos resgatou, nos deu um novo começo, nos fez novas criaturas e também nos deu uma família e oportunidade de servir no corpo de Cristo. E servindo principalmente no ministério infantil, adolescentes, pré-adolescentes, que a gente sempre teve muito envolvido, a gente viu a necessidade que os pais têm de ter apoio para conversar sobre os filhos, sobre esse assunto. Como as crianças estão perdidas nessa área, não estão sendo guiadas, ensinadas de uma cosmovisão bíblica sobre a sexualidade. E também, quando nos tornamos pais, sentimos a necessidade de conversar com os nossos filhos. E começamos a buscar apoio, auxílio, e achamos muita coisa interessante, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas pensamos, por que não podemos usar, né, os dons que Deus nos deu na área de ensino, na área de escrita, eu sou jornalista, para fazer algo específico para pais e filhos estudarem juntos, uma apostila que você não vai simplesmente se entregar para o seu filho ler sozinho, nem um livro que fala como falar sobre sexualidade, mas uma apostila que pais e filhos podem fazer juntos. E se uniram a nós duas psicólogas extremamente capacitadas, uma americana, outra brasileira, para fazer esse projeto algo realmente certo, correto, biblicamente. Da parte médica, nós também tivemos um médico formado, revisando todo o material e duas psicólogas. Então, a gente fez esse material com muito carinho. E a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas a gente quer falar agora uma pequena palestra para vocês sobre educação sexual bíblica para crianças e adolescentes. A gente vai tratar 3 temas nessa palestra, que é o porquê ensinar sobre sexualidade, como ensinar sobre sexualidade e as faixas etárias do ensino. Então, o primeiro tópico. Por que ensinar sobre sexualidade? A resposta curta a gente sabe, né? Porque se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar. Deus criou a todos nós como seres sexuais. Os nossos filhos também são criados como seres sexuais. Deus criou o casamento como uma coisa excelente, um plano para a humanidade, né? O relacionamento sexual também é uma coisa boa, é uma coisa saudável, uma coisa excelente, desde que ele exista dentro, né, dos parâmetros, dentro do plano que Deus tem para as famílias. Se estiver fora disso, ele pode causar muito problema, dor, pode causar mágoas, pode causar coisas que às vezes a gente nem vê dentro de nós e também coisas que a gente vê, né, fora de nós. Deus orientou na sua palavra que nós, os pais, é que somos os responsáveis pela educação e pelo ensino dos filhos, em todas as áreas da nossa vida. Somos responsáveis por saber o que a escola está ensinando os nossos filhos, somos responsáveis para saber o que eles estão aprendendo na igreja, e também somos responsáveis para saber o que eles estão aprendendo a respeito de sexualidade. E, nesse caso, nós devemos tomar a liderança, nós que devemos tomar as rédeas e ser aqueles que ensinam esses conceitos. Porque se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? A gente vive num mundo extremamente sexualizado. Nossos filhos são expostos a todo tipo de informação, boa e ruim, verdade e mentira. Então, a questão não é se eles vão aprender sobre sexualidade, porque isso já está certo que eles vão aprender. A questão é de quem eles vão aprender e como. E nós cremos que a melhor forma deles aprenderem é dos pais, dentro do lar, num momento de segurança, de uma forma bíblica, da cosmovisão bíblica. E
para terminar, o conhecimento da verdade é a maior arma contra as mentiras do inimigo. Deus disse na sua palavra lá em Oséias que o seu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, o que, que acontece? Quando nós conversamos com os nossos filhos sobre a sexualidade do ponto de vista bíblico, a gente está capacitando eles para tomarem decisões informadas. Então, eles não vão estar entrando numa situação durante a adolescência que eles não sabem o que está acontecendo, que eles não sabem lidar com os sentimentos, com os hormônios, e fazem uma decisão tola por não saber. Não, a gente vai estar realmente revestindo eles com um capacete, com uma armadura espiritual invisível de proteção, que é a palavra de Deus. Então, cada vez que a gente conversa com os nossos filhos, que a gente ensina do ponto de vista bíblico, a gente realmente está capacitando eles para fazerem boas decisões. E a gente está pondo uma armadura neles que os protege das mentiras do inimigo. Segundo tópico, responsabilidade de ensinar. Segundo a Bíblia, de quem que é? Fala em Efésios 6,4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos nossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então nós vemos claramente na Bíblia, como eu falei, que a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Claro, a gente não faz toda a educação deles, né? Eles aprendem muitas coisas na escola, mas a gente tem que estar no controle da educação deles, tomar as decisões com respeito à educação deles, especialmente nessa área de educação sexual, porque é a área que pode, né, trazer ou a felicidade, o plano de Deus acontecendo na vida deles no futuro, ou pode também causar muito problema. Uhum. E a Bíblia nos ensina também em Deuteronômio assim, ó, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Então, primeiro a gente tem que guardar no nosso próprio coração e depois repita-as com frequência a seus filhos. Repetição. Meus meninos às vezes reclamam bastante que a gente repete bastante as coisas. Mãe, vocês já ensinaram isso pra gente? E aí eu falo, filho, é a ordenança bíblica, a gente tem que repetir para realmente gravar na mente e no coração de vocês. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Então a gente tem essa ordenança bíblica de conversar com os nossos filhos o tempo todo, ao se deitar, ao se levantar, a estar indo num lugar. E a gente é cheio de oportunidades. A gente está passando por um lugar e às vezes vê uma foto de um filme que vai ser lançamento e a gente vê que aquilo ali não está muito legal e os nossos filhos já olharam ali no outdoor e a gente tem uma oportunidade de conversar com eles. Você viu, filho, a foto ali? O que você acha desse filme? E ensinar debaixo do conceito bíblico. Então a Bíblia é clara que nós, os pais, somos os responsáveis por ensinar. Por isso a gente acredita que a educação bíblica deve ser feita no lar, pelos pais, na segurança do lar. Não na escola, não através dos amigos, mas no lar, pelos pais. Uhum. E o terceiro tópico, né, é como então a gente faz essa educação sexual. As pesquisas que são feitas com adolescentes, elas mostram o seguinte, que educação sexual é, na maioria dos casos, superficial e tardia. E acho que todos nós podemos concordar com isso, né? Que quando a gente conversa com os pais, a maioria fala, quando eu fui falar com os meus filhos, eles falaram, isso eu já sei, isso eu já aprendi, né? E daí, o que os pais acabam fazendo? Eles acabam não mais entrando nesse assunto. E muitos pais, né, justamente por causa dessa falta de preparo, quando vão fazer a educação sexual dos filhos, eles acham que tem que ter aquela conversa, né? Aqui a gente fala das abelhas e dos passarinhos, e depois que teve aquela conversa, pronto, ufa, já fiz a minha obrigação. Mas não é assim. Como a gente vai ver, a educação sexual, em vez de ser superficial e tardia, ela tem que ser constante, desde cedo, de acordo com a idade da criança, e também ela tem que chegar a um nível relativamente profundo, em que todos os tópicos podem ser conversados e abordados. É verdade. A gente tem um mito de que educação sexual rouba a inocência das crianças. Inclusive, foi algo que a gente discutiu com as psicólogas que estavam envolvidas nesse projeto com a gente, e o que elas conversaram com a gente, que é claro, né? Que a educação sexual bíblica não rouba a inocência da criança.
O que rouba a inocência é ouvir sobre sexualidade dos amigos, assistir filmes inapropriados, ser exposto a pornografia, conversinhas na escola, né? A educação sexual bíblica dentro de casa, feita de uma forma séria, com amor, não rouba a inocência das crianças. Então a gente precisa começar cedo, porque quem chega primeiro no coração da criança ganha. E essa pesquisa mostrou, o que essa pesquisa quer dizer? Que quando eles perguntaram para os adolescentes, como que foi para você? Eles falaram, quando meu pai chegou a conversar comigo, eu já sabia do que ele estava falando, e ele só falou ali rapidinho, porque ele estava com vergonha, e foi isso. Então, eu acho que isso é a realidade na maioria de nós, se a gente puxar pela memória lá como a gente cresceu, esse foi o caso, né? Ou a gente não teve uma educação sexual, ou foi muito superficial, e porque os nossos pais não sabiam, mas a gente tem a oportunidade de fazer diferença. Então, ela precisa ser contínua e profunda. A gente vai construindo em cima dos conceitos já trabalhados e começa ali, né, desde que a criança nasce, na forma como a gente fala sobre o gênero, né, do gênero oposto, não falar assim, homem só dá problema, mulher é isso daqui, aqueles, né, rótulos que a gente coloca em homem e mulher, né, a rejeição de uma criança por causa do sexo que ela tem, né? Então, certas coisas que a gente começa a tratar desde ali da infância, isso já é educação sexual. Então, a gente constrói desde a primeira infância até o dia que os nossos filhos um dia forem casar, né? Nós vamos estar ali ensinando eles. E isso vai crescendo, vai sendo aprofundando, porque é natural e é necessário. Uhum. Então, qual que é a nossa missão como pais? E nós vamos ver isso em um pouquinho mais de detalhe já em um minutinho. Proteger, primeiramente, né? Os nossos filhos são protegidos tanto por a gente estar junto com eles e sabendo, né, o que eles estão fazendo, com o que eles estão dando, mas eles também são protegidos pelo conhecimento. Por isso a gente precisa equipar eles com esse conhecimento, certo? E o terceiro, exemplificar, né? Não adianta nada a gente falar um monte e a gente viver uma vida contrária àquilo que a gente está ensinando. Então, proteger. Nós temos sim a responsabilidade de proteger os nossos filhos de abuso, proteger de imagens inapropriadas. Então, a gente é o responsável por proteger a inocência, guardar de imagens, filmes, novelas, vídeos, músicas e conversas inapropriadas. Por isso que tudo anda junto, né? O proteger vai junto com o viver isso, porque se a gente tem coisas inapropriadas dentro da nossa casa, né, a gente vai estar expondo os nossos filhos. Ensinar sobre privacidade corporal e os nomes próprios para a parte do corpo. Desencorajar segredos e amigos secretos, né? A criança ter um amiguinho secreto, escondido. Não, use a palavra surpresa em vez de segredo. Foi uma coisa que a gente sempre ensinou aos nossos filhos. Filhos, vocês não precisam guardar segredo do papai e da mamãe. Né? A gente faz uma surpresa para alguém no aniversário, mas a gente não tem segredo aqui em casa. E se alguém pedir para vocês guardarem segredo, vocês não precisam, vocês sempre podem contar para o papai e para a mamãe. Né? Fique atento aos sinais de alerta e de abuso, mudanças repentinas de comportamento, medos irracionais, imoralidade. Se você perceber que a tua criança está tendo imoralidade, talvez ela foi exposta a alguma coisa, tanto abuso ou a pornografia. Coloque filtros em todos os eletrônicos e limite o tempo de tela para o cérebro em crescimento, em desenvolvimento do seu filho. Então, muito cuidado. A gente poderia fazer uma classe só sobre a questão de telefone, sobre a questão de computador. Isso daí a gente precisa ter um cuidado tremendo, porque dentro de Instagram, dentro de WhatsApp, tem grupos, né, com imoralidade. Então, a gente precisa ter filtros, saber o que os nossos filhos estão vendo. Eles têm que saber que a gente tem acesso ao celular deles sim, ao computador deles sim, e que a gente vai checar sim, porque a gente os ama e os quer proteger. Se eu contar quantas histórias de mães que vieram para mim, Tati, chorando, meu filho tá vendo pornografia cabeluda, com 9 anos de idade. Uma mãe chegou para mim, uma só, de vários exemplos que eu tenho. Então, a gente precisa cuidar com eletrônicos, né? Lembre-se que você é o protetor do seu filho. Exercite o discernimento, ouça o seu instinto, né? Se você percebe que algo está errado, não deixa passar por causa da correria, por causa da preguiça. Realmente se importe com essa área da vida dos seus filhos. Esse último ponto é bem importante, né? Ouça o seu instinto, especialmente o instinto de mãe. Tem um ditado que diz que a mãe sempre sabe, né? Então, se você vê alguma coisa estranha, se você sente que alguma coisa não está certa, procure conversar com o seu filho, com a sua filha, não no sentido de confrontar, no sentido de cobrança, mas simplesmente de
se abrir, deixar que eles se abram, né, contar coisas da sua própria vida, manter esse relacionamento, porque muitas vezes, né, seu filho e sua filha, eles querem conversar sobre o que está acontecendo na vida deles com alguém, e você é a pessoa que eles mais confiam. Tá? Amém. O segundo ponto é equipar. Ah, equipar com conhecimento, né? A gente deve ensinar as diferenças biológicas entre o homem e a mulher para os nossos filhos, ensinar claramente, né, que os órgãos sexuais são partes íntimas, não devem ser tocados por outras pessoas. Isso foi uma das primeiras coisas que a gente fez com os nossos filhos, quando eles já eram bem pequenininhos, ensinamos, né, que ninguém deve tocar eles lá, ninguém deve dar beijinhos, toques inadequados, não, nada disso. Qualquer coisa que acontecer, eles falam que não e já venham contar para o papai e para a mamãe. Então, mostrando, né, para os nossos filhos como criar e respeitar esses limites físicos, tá? Damos, então, permissão para dizer não para qualquer abraço, beijo, cócega, qualquer toque, qualquer coisa que eles não se sintam confortáveis em receber, eles devem, né, comunicar para a gente e dizer não. Eles têm sempre o poder de dizer não para as outras pessoas. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes o abuso, né, ele acontece não de um desconhecido, não de uma pessoa assim que está fora do convívio, mas justamente de pessoas que primeiro se acercam com amizade, ou até mesmo, muitas vezes, dentro da própria família pode acontecer. Então, a gente ensina que qualquer pessoa, né, que quiser fazer algo inapropriado, uma coisa que você não se sente confortável, você tem o poder de dizer não, e você deve contar para o seu pai e para sua mãe. Ensinamos as verdades, né, da palavra de Deus sobre a sexualidade, que Deus é o autor da sexualidade, ele tem um propósito lindo, né? Falamos disso no começo. Se a gente seguir esse propósito, a gente vai ter o quê? Unidade e alegria na vida de marido e mulher. E vai ter também procriação, novas famílias, né, que são parte dessa alegria que Deus nos dá. A gente deve se aprofundar no ensino sobre a sexualidade, conforme os filhos forem crescendo. A gente não deve ser superficial. Mas, claro, sempre dentro de acordo com o que cada criança sabe. E muitas vezes as crianças elas sabem mais do que a gente pensa que elas sabem. A gente deve responder todas as perguntas dos seus filhos sem medo, Se ok? o filho está perguntando alguma coisa, é porque ele já ouviu alguma coisa ou pela própria curiosidade. E se a gente fica com vergonha de responder aquela pergunta ou simplesmente disfarça, o que, que acontece? A gente está passando uma mensagem para o filho nas entrelinhas, que esse assunto não é bem-vindo aqui em casa. Então ele vai perguntar em outros lugares, ele vai pesquisar em outros lugares. Então sempre responda, e uma forma interessante de responder é perguntando: filho, onde você ouviu isso? Então se seu filho chegar em casa e perguntar: mamãe, o que, que quer dizer isso, né? Por exemplo, palavra gay. Mamãe, o que, que quer dizer isso? Aí você pergunta, filhinho, o que, que você acha que é? Onde você ouviu essa palavra? E daí, quando você faz essa pergunta, ele vai se abrir com você. E você vai ter ideia se ele está ouvindo na escola, na igreja, o que ele sabe, o que ele não sabe. E você vai responder a verdade dentro da forma bíblica e apropriada para a idade. Claro que para uma criança de 4 anos vai ser diferente do que uma criança de 12, mas nunca mentindo e nunca se negando a responder também, porque se ele está perguntando é porque ele tem curiosidade. Uhum. O último tópico, então, tópico exemplificar. Como eu falei, não adianta nada a gente falar para eles, ó, não minta, e a gente mente. Não adianta nada a gente dizer, vocês têm que viver uma vida de pureza, e eles não veem os pais vivendo essa vida de pureza. Vem a gente vendo filmes inapropriados, né, tendo materiais, revistas, livros inapropriados, falando palavras inapropriadas. Então a gente tem que exemplificar esse relacionamento saudável, primeiramente entre o marido e a mulher. Daí, exemplificar também demonstrando afeto, que a gente se importa, que a gente ama, não tem mais esse pensamento, né, que muitas vezes a gente recebeu dos nossos pais, que se a gente demonstrar muito carinho, isso é sinal de fraqueza e a criança vai se aproveitar. Não, a gente deve abraçar sim, fazer carinho, segurar no colo, demonstrar amor sempre da forma correta e apropriada. Devemos comunicar o amor de Deus, lembrar para os nossos filhos que Deus tem um propósito e tem, né, um plano lindo para a vida deles. Mostre ao seu filho como criar e respeitar limites físicos, ajude-o a compreender formas saudáveis de dar e receber atenção. Examine os seus próprios hábitos diante da mídia, filmes e internet e monitore de perto os hábitos do seu filho.
Seja um exemplo no seu relacionamento com seu cônjuge e com as pessoas do sexo oposto, na maneira de falar e agir. Agora a gente vai para o ponto quando falar sobre sexo com seu filho. Então, a gente vai responder com uma outra pergunta. Pergunta: quando o mundo começa a falar sobre sexualidade com as crianças? Muito cedo, porque existe a intenção de naturalizar mentiras como sendo verdades. O mundo deseja inculcar na criança conceitos errados, mas a palavra nos orienta que nós, os pais, é que devemos inculcar as verdades de Deus na cabeça dos nossos filhos. Então, a gente tem que chegar primeiro no coração da criança, né? Porque quem chega primeiro é quem ganha o coração da criança. E como a gente falou, falar sobre sexualidade da forma bíblica não rouba a inocência, mas ensina. Então, o que falar em cada idade? De 0 a 6 anos, a primeira infância. Ah, não falar mentiras, não falar mitologias, né, para as crianças, cegonha e coisas assim. Não, isso não ajuda, né? A gente deve falar assim que Deus criou o homem e a mulher, à medida que eles vão, né, começando a ter já a noção de quem eles são, eles vão ver que existe uma diferença, né, de meninos e meninas. A gente deve ver que ensinar que o casamento que é algo bom, eles devem ver isso em nós também, que nossos corpos também são algo bom criado por Deus, que a gravidez é algo bom. A gente deve ensinar os nomes corretos das partes íntimas, para que eles saibam que é uma coisa saudável e natural. Ensinar que as partes genitais são privadas, como já falamos, né, não devem ser tocadas, e também devemos afirmar o gênero dos nossos filhos. Por que isso é importante? Porque hoje em dia, né, a gente sabe, né, com a ideologia de gênero, que muitas pessoas acham que as pessoas podem escolher, mas a gente, nós que somos cristãos, nós sabemos que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E nós devemos ensinar que Deus não faz erros, Deus não comete erros. Se você é um menino, se você é uma menina, Deus criou você do jeitinho que você é. Né? E também, finalmente, né, os comportamentos inadequados devem ser corrigidos com amor. Então, no dia a dia, a gente vai incluir essas coisas na vida. Por exemplo, você está lendo ali a Bíblia com teus filhos, a Bíblia infantil, né, para criancinha pequena, você vai falar: Deus criou Adão e Eva, um homem e uma mulher. Você é um homem, que nem o papai, que nem Adão. Você é uma mulher, filhinha, que nem Eva, que nem a mamãe. Um dia você vai dar à luz. Então, a gente vai pondo esses conceitos na vida dos nossos filhos. Quando a gente vai num casamento, a gente fala: olha como é lindo um casamento, foi Deus que uniu. Você viu que linda que a noiva estava, o noivo. Então, isso tudo a gente vai embutindo no coração dos nossos filhos essas verdades da palavra de Deus. De 5 a 10 anos, aí a gente vai se aprofundar, que a criança já vai começar a conviver com outras crianças, está na escola e elas vão começar a falar sobre esses assuntos. Então, ensine que no casamento o casal se torna um, ensine sobre os órgãos masculinos e femininos, ensine sobre o ato sexual, converse sobre o desenvolvimento dos bebês dentro do útero, como é lindo uma vida se desenvolvendo, como é um milagre de Deus. Converse sobre abuso sexual, aproveite situações do dia para o ensino, perguntas que a criança faz, coisas que você vê na mídia ou na rua, né? E converse sobre o plano de Deus para a sexualidade e a distorção do inimigo. Introduz o assunto da pornografia. Nessas idades, a criança já está com acesso a celular, precisa falar sobre imagens ruins, imagens de pessoas sem roupa, que se ela se vê isso no celular, ela deve fechar na hora e conversar com o papai e com a mamãe. Então, a gente deve se aprofundar. Claro que cada criança amadurece de uma forma diferente, por isso a gente põe de 5 a 10 anos, porque pode variar muito de criança para criança. Mas todos precisam ter essa conversa, independente da tua criança perguntar para você ou não. Porque algumas crianças são mais tímidas, não vão perguntar, mas mesmo assim elas precisam ser ensinadas. Uhum. E cada um desses tópicos não vai ser feito talvez com 5 anos, mas à medida que a criança for desenvolvendo e você vai, então, ensiná-los. E depois, a partir dos 9 anos, né, já na pré-adolescência, a gente começa a conversar, preparar a criança sobre as mudanças no corpo durante a puberdade. A gente vai conversar sobre as mudanças que também acontecem nas emoções, não só no corpo, né, tudo isso também durante a puberdade. A gente vai reforçar para os nossos filhos que são maravilhosamente criados, que Deus tem um plano para eles, que são amados e aceitos. A partir dessa idade, a gente precisa muito afirmar os nossos filhos, mais ainda, porque eles vão ouvir outras coisas por aí. Lembrar que cada pessoa é única, tanto fisicamente e no desenvolvimento, né, da puberdade, como na
personalidade e nos dons e talentos deles. Nós devemos falar sobre as boas escolhas, sobre as boas amizades que eles devem fazer. É isso mesmo, a gente vai se aprofundar então nos assuntos anteriores e falar sobre tudo mesmo, né? Sempre reforçando que o plano de Deus para a sexualidade é algo maravilhoso. Uhum. Pode ir para o próximo. Durante a adolescência, aí a gente vai ter que conversar com tudo sobre os nossos filhos. Pornografia, reafirmar a identidade deles, que ele é filho de Deus, filha de Deus, que ele tem um plano na história de Deus, e que esse plano, né, pode sim ser prejudicado pelas próprias escolhas dele. Por isso que a gente está ensinando para ele sobre a verdade de Deus. Fala sobre estupro, adultério, aborto, gravidez precoce, masturbação, a mentira do sexo seguro, falar sobre cosmovisão cristã e secular, namoro, noivado, casamento. Então a gente vai realmente falar sobre tudo com os nossos filhos adolescentes. Nessa fase a gente já pode falar, ter conversas profundas, né? Uhum. Então aí foi uma pincelada, né, em tudo que a gente trata. Como a gente falou, nós temos esse material que é a Educação Sexual Bíblica para crianças e adolescentes. A apostila que você está vendo ali, né, do lado esquerdo, é uma apostila para pré-adolescentes, adolescentes e crianças já alfabetizadas, que você vai fazer junto com seus filhos. Então vai tratar de uma forma profunda. Do lado direito, nosso material começa com um livrinho ilustrado e lúdico para crianças de 4 a 8, 9 anos. Né? Então, esse livrinho é de uma forma ilustrada, é um papai e uma mamãe contando para o filhinho que ele vai ter uma irmãzinha. E ele tem perguntas, e o papai e a mamãe respondem. E a gente faz prevenção de abuso sexual nesse livrinho, de uma forma bíblica também. Né? Então, você vai começar com esse livrinho ilustrado, que é Como Deus Faz os Bebês, e depois você vai usar o Educação Sexual Bíblica para Crianças e Adolescentes, que daí vai te tratar de todos os assuntos. E o interessante é que é uma apostila para você fazer junto com o seu filho. Se você quiser, você pode começar algumas lições. Seu filho tem 11 anos. Você faz as 4, 5 primeiras lições, aí você espera uns 6 meses, vê que ele está com mais curiosidade, você vai para as próximas. Então, cobre tudo. A gente vai mostrar ali, né, quais são os capítulos que estão nessa Educação Sexual Bíblica para Crianças e Adolescentes. E a gente vai ver que a gente não fala somente sobre o ato sexual, a gente faz uma construção desde o começo, que tudo que Deus criou é bom, e Deus criou homem e mulher, então isso é bom, né? A gente passa ali que a gente pode confiar em Deus, a gente fala sobre os órgãos, a gente fala sobre puberdade, então menstruação, o que é, crescimento de pelos, né, o que é, então você vai ter todas as conversas sobre o seu filho, a gente fala sobre boas escolhas na adolescência, né, o que é o ato sexual em si, daí a gente vai para as coisas para adolescente mesmo, né? Que é sobre pornografia, sexting, abuso sexual. A gente vai falar sobre namoro. Tudo isso vai estar nessa apostila de educação sexual bíblica para crianças e adolescentes. Então, a gente tem um material bem completo para crianças de 4 anos até 18 anos, que você vai ter tudo o que você precisa para fazer educação sexual bíblica com seus filhos. E o mais importante, né, como a gente já falou no começo, é que esse é um material para vocês fazerem juntos, tá? Isso pode também ajudar a criar unidade entre pais e filhos e vai ajudar para que nenhuma dessas coisas acabe se tornando um tabu na vida dos nossos filhos. Isso mesmo, foi elaborado com médicos e psicólogos. Então vai no nosso site, ensinandofamilias.com, e lá você pode adquirir material, né? Você vai imprimir em casa o livro infantil e o PDF da apostila, e tem 3 vídeos lá que explicam melhor como usar a apostila. Deus abençoe cada um de vocês. Esperamos que essa lição tenha sido útil para vocês. Deus abençoe.